celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade, muito obrigada por cada um dos teus filhos e filhas aqui presente. Hoje, dia 22 de março do ano de 2023, estamos eternamente gratos pela saúde e longos anos de vida para a nossa Holy Mother, verdadeira mãe, que se encontra nesse preciso momento na detenção. Esperamos que a situação possa ser resolvida o mais rápido possível. Pedimos perdão pela nossa insuficiência, de maneira que a nossa verdadeira mãe está carregando esta culpa. Por isso, Pai Celestial, nos determinamos para alegrar o seu coração, de maneira que a nossa verdadeira mãe, Holy Mother, absolutamente possa ser vitoriosa. E hoje, teus filhos, estamos aqui reunidos presencialmente e online para participar do sermão dominical aqui na sede de Curitiba. Queremos, Pais Celestiais, que cada um de nós possamos ouvir a sua palavra através do seu Filho preparado no dia de hoje, para nos alimentarmos espiritualmente para ao longo da nossa vida diária. Pais Celestiais, verdadeiros Pais, Yodini, Undini, Demoni, pedimos a vossa presença do início ao fim do nosso sermão dominical. Quero agradecer atendendo a Holy Mother, eu oro com gratidão em meu próprio nome. Meu abençoado Adio. Podemos nos sentar, vamos acompanhar as palavras do diretor-geral da Sede Mundial de Missão, Reverendo Dun Somnyon. Queridas e respeitadas famílias abençoadas da Comunidade Mundial da Igreja da Unificação, oro sinceramente para que as abundantes bênçãos e o amor dos nossos pais celestiais e verdadeiros pais acompanhem cada um de vocês e suas famílias durante a próxima semana. Estou atualmente em viagem pela América Central e do Sul, após a cúpula continental de líderes em Jardim. Viajei pelo Paraguai e agora estou em São Paulo, Brasil, para este fim de semana. Essa semana, com a sensação reconfortante dessa jornada pela América Latina Celestial, em meu coração, gostaria de compartilhar um testemunho da minha recente viagem por 3 nações da África Celestial: a República Democrática do Congo, Benin e Costa do Marfim, que terminou pouco antes da celebração do aniversário dos verdadeiros pais. Há um velho ditado: os tolos olham para o dedo, aos sábios olham para a lua. O dedo apenas aponta na direção certa. A essência reside na própria lua. Nessa turnê, pude ver claramente a lua que a verdadeira mãe nos pediu para ver. O futuro e a esperança da África Celestial. Logo depois, a verdadeira mãe ofereceu a cerimônia de entrada ao Chongu diante do céu. 7 membros da segunda geração foram nomeados líderes nacionais na África, um continente onde a média de idade dos líderes nacionais era anteriormente superior a 60 anos. A ascensão de líderes na faixa dos 20 e 30 anos não representou simplesmente uma mudança de pessoa, mas a proclamação de uma nova era, começando com a mais jovem líder nacional do Congo, de 26 anos, e continuando com Benin,
Costa do Marfim, Senegal, Burkina Faso, Uganda e Mali, onde mulheres da segunda geração foram nomeadas líderes nacionais. 7 nações acolheram uma nova geração de líderes. O que mais me comoveu foi ver os jovens membros de cada igreja firmes como pilares de fé. Curiosamente, todos esses jovens líderes têm nomes coreanos. Jinbok, Unho, Jinsun, Senyong-il, Huan, Wonson, Johnson. Os verdadeiros pais costumavam dizer: primeiro, dê nomes coreanos aos seus filhos. Isso pode parecer algo pequeno, algo que se ouve e se esquece facilmente. No entanto, nos ensina uma lição clara: não subestime nem mesmo as menores coisas. Eles criaram bem a segunda geração e trouxeram esperança e bênçãos aos continentes da África Celestial. Confirmei que essa única palavra dos verdadeiros pais foi semeada nesta terra como uma semente de vida, e mesmo em meio a tempestades ferozes, cresceu como uma árvore com raízes profundas. Embora esta possa ser apenas o começo, estou convencido, como disse a verdadeira mãe, de que esta árvore em breve se tornará um grande pilar que sustentará a África Celestial e desempenhará um papel fundamental na salvação do continente. Eles são frutos de uma fundação providencial, na qual membros sêniores da segunda geração, treinados pela UPA, estabelecida pela verdadeira mãe, retornaram à sua terra natal, na África, e criaram sistemas como Ryongjoran e a Academia de Cidadão de Choniguk para treinar de forma independente membros mais jovens. Em outras palavras, esta é a geração que herdou, cultivou pessoalmente ao ver como os membros da República Democrática do Congo, no Benin e na Costa do Marfim estão unidos e avançando, centrados nesses jovens líderes. Convenci-me que o futuro da África Celestial está sendo bem preparado. Os cultos, encontros durante nossa viagem foram repletos de alegria e esperança, começando e terminando com cantos e danças. O culto me permitiu vivenciar profundamente a vitalidade e a pureza deste continente. No entanto, por trás dessa alegria, também havia profundas feridas que esta terra carrega há muitas gerações. Portanto, no Benin, o segundo país da viagem, visitei Ouidah, um importante centro do comércio de escravos. Estive naquele lugar onde inúmeras almas foram arrancadas de suas terras em meio a lágrimas. Pude sentir a dor da história penetrar profundamente em meu coração.
Diante dessa tragédia de pessoas enviadas em navios negreiros, sem jamais poderem retornar à sua terra natal, com sua dignidade humana gravemente violada, orei ao lado de nossos líderes africanos, usando o sal sagrado do Vale da Morte, que a verdadeira Mãe nos legou. Consagramos aquela terra e, após lermos a bênção oferecida pela verdadeira Mãe na ilha de Goré, no Senegal, oramos sinceramente que a completa libertação e bênção da África Celestial, juntamente à abundante graça dos pais celestiais e dos verdadeiros pais, desçam sobre este continente. Foi assim que a verdadeira Mãe me instruiu. Por meio da turnê mundial, ele transmite amor aos membros. No entanto, por meio dessa turnê, descobri que fui eu quem recebeu ainda mais amor. Muitos anos atrás, quando eu estudava na UTS, nos Estados Unidos, um colega da República Democrática do Congo me disse, em tom de brincadeira, no meu país, há tantos diamantes brutos que você poderia chutá-los na rua. Vamos chutar juntos? Quando pisei naquela terra, desta vez, não vi joias pelo caminho, mas descobri algo mais valioso. Em todos os lugares por onde passei, encontrei famílias abençoadas e pessoas de coração puro, com olhos claros e rostos serenos. Esses eram os verdadeiros diamantes deste continente. A África Celestial é um continente de esperança, repleto de diamantes celestiais, que brilham mais do que qualquer joia terrena. Amados irmãos e irmãs, a esperança que vi na África Celestial não surgiu de grandes dificuldades ou circunstâncias especiais. Na verdade, o milagre está se enraizando na pureza e na fé de nossos membros, que valorizam até a menor palavra. Por exemplo, o chamado para dar nomes coreanos aos seus filhos. E no amor da verdadeira Mãe, que, com sua visão ampla e providencial, tem levantado líderes para o futuro. Muitas vezes buscamos milagres em lugares distantes. No entanto, assim como diamantes celestiais estão escondidos ao longo das estradas da África, já existem joias ainda não descobertas, brilhando dentro de suas próprias famílias e igrejas. Nessa semana que se inicia, que tal nos tornarmos artesão de esperança, lapidando essas pedras preciosas, onde quer que a vida nos leve? Aos pais de famílias abençoadas, peço que incentivem calorosamente cada um de seus filhos e cada membro da água pura em sua igreja, enxergando-os como grandes árvores que um dia salvarão o mundo. E a nossa geração mais jovem, peço que, em primeiro lugar, estendam as mãos aos seus amigos, irmãos e irmãs mais novos. As breves conversas que vocês compartilharem se tornarão sementes de vida
que romperão a terra árida. Quando nos enxergamos e nos tratamos como diamantes preciosos, onde estamos, se tornará um continente de esperança. Tenho certeza que seus pequenos atos de bondade se unirão e se transformarão na grande floresta de Choniguk, que salvará o mundo. Oro para que as bênçãos do Pai Celestiais sejam derramadas abundantemente sobre vocês e suas famílias e suas comunidades nessa semana. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelas palavras do diretor da Sede Mundial. Na sequência, vamos convidar o pastor Ronilson pelas palavras principais. Vamos dar uma salva de palmas. Bom dia. Bom dia também a todos que estão ouvindo, assistindo, né, acompanhando através da internet. Sejam todos bem-vindos. Então, nesse dia, gostaria de relembrar, né, as palavras dos verdadeiros pais sobre a importância, né, e a nossa atitude diante do sermão dominical, que o sermão dominical é um local, né, onde nós nos ofertamos como ofertas sagradas no altar diante de Deus, e nós refletimos sobre a semana que passou e também nos determinamos para a nova semana, né, que está se iniciando. E essa oferta, né, nós nos colocamos como oferta no altar dos pais celestiais. O verdadeiro pai explicou, né, significa que nós devemos separar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, o bem e o mal, fazer uma divisão, né, entre o bem e o mal dentro da nossa mente e do nosso coração, baseado na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas práticas. E uma vez que nós fizemos esse esclarecimento, né, o que nós praticamos de bem, o que nós praticamos de mal, né, de ruim, e negar, né, ou seja, tentar na próxima semana apenas repetir aquelas coisas boas, né? Então, é um divisor, né? Cada semana, nosso compromisso semanal do sermão dominical, devemos pensar dessa forma, né? Fazer com esse coração, também fazer com essa mentalidade. Então, antes de entrar diretamente no assunto, né, do sermão, tem alguns assuntos que eu quero compartilhar. Acredito que todos, ou quase todos, né, do distrito já tenham visto que, acho que de 4 dias para cá, nós temos compartilhado às 7 da manhã uma breve mensagem, se eu não me engano, ela máximo 3 minutinhos e pouco, né? Todos que estão aqui já teve acesso a essas mensagens? Levante a mão quem já recebeu e já conseguiu ouvir. Levante a mão quem não faz ideia do que eu estou falando. Ok, brincadeira, mas assim, nós estamos compartilhando em todos os grupos, sabemos que muitas coisas são compartilhadas, né? Mas é importante, né, nós conseguirmos definir o que é prioridade, né? Por exemplo, nós temos diversos grupos, mas temos grupos oficiais. Os grupos oficiais são oficiais, né? Por isso que o nome já diz. Então, é importante sempre estarmos olhando ali, porque Deus ele pode estar querendo, né, demonstrar alguma coisa. Então, são mensagens bem simples, baseadas essa primeira série de mensagens, são 15 mensagens, que baseado no princípio da criação, com aqueles pontos principais, né? Então, todo dia, 7 da manhã, a secretária, né, secretária distrital, a Nanacô, ela tem colocado, eu acho que é em todos os grupos, se eu não me engano, acho que todo mundo pode ter acesso, né? Se por acaso alguém, né, daqui ou que tiver online não tiver acesso a nenhum dos grupos ou realmente não tiver chegado até a pessoa, né? Aí pode falar para a gente que a gente dá um jeito, né? Mas então quero recomendar escutar, né? Escuta essa mensagenzinha simples, com o coração aberto, baseado no princípio divino, dependendo da situação, né, do resultado, de como for, a gente pode fazer as outras partes do princípio divino também,
e isso pode ser mandado para convidados também. Na verdade, é importante que seja mandado para os convidados também, porque são mensagens bem abertas, é um reforço do princípio divino, né? Então, enviou? Ok. Então, assim, pode escutar, né? Mas encaminha também para os convidados, vizinhos, quem você quiser enviar, né? Tivemos alguns feedbacks já de algumas pessoas que foi muito positivo. O convidado gostou, pode ser uma abertura para depois ele assistir o princípio divino. Então, quero incentivar mais uma vez, né, todos os membros do Distrito 2 a, a ver essa mensagem todos os dias, né? Ela fica no grupo, mesmo se você não puder ver às 7 da manhã, você pode ver qualquer momento depois que ela fica lá, né? É um link do YouTube, bem simples, né? Então, vamos continuar. Acho que nós estamos na mensagem número 4, se eu não me engano, né? Então, tem mais 11 mensagens, tá bom? Então, é isso. Primeiro ponto. E o segundo ponto, muito importante também, estamos organizando um seminário para o início do mês de abril. Então, o seminário do Distrito 2 para fortalecimento e desenvolvimento de líderes e membros do Distrito 2. Vai ser feito aqui na sede, aqui em Curitiba, que é a sede do Distrito 2. Convidamos, né, todos os irmãos e irmãs dos de Santa Catarina e também de Rio Grande do Sul que possam participar na medida do possível, né? Claro que para os outros estados, uma situação especial, para quem não puder vir aqui, a gente vamos verificar a possibilidade de transmitir, ainda não é certeza se vamos conseguir fazer, mas para os outros estados a gente pode ter uma possibilidade de conseguir transmitir online também, né? Então será dia 4 e 5 de abril, e no dia 3 de abril é a Sexta-feira Santa, né? Um feriado, Sexta-feira Santa. E sexta-feira também nós temos a vigília aqui, né? Então, o seminário é 4 e 5, vai começar às 9h30 da manhã, no dia sábado, dia 4. Mas quem puder, né, quem desejar, pode vir na sexta-feira, que aí já participa da vigília, considera a vigília como se fosse, então, a abertura espiritual do seminário. Essa abertura 9h30 da manhã vai ser a abertura oficial, né? Mas quem vier para a vigília já considera que já entrou em seminário na sexta-feira mesmo, né? Então, quem puder, quem tiver possibilidade, a gente convida, né, para vir na sexta-feira. Então, encerramento será por volta das 15 horas, no dia 5, no domingo, e a taxa é uma oferta voluntária, então não tem uma taxa de participação em si, né? Mas quem desejar pode fazer uma oferta voluntária também. Então, todos estão convidados, né, para participar desse seminário. Eu acredito que vai ser muito positivo. Vamos compartilhar muitas palavras, vamos compartilhar um ambiente, né, centralizado no amor dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Então, todos estão convidados para o seminário do Distrito 2. Então, agora, entrando, né, no conteúdo, né? Nós sabemos, através do princípio divino, todos nós já lemos, já estudamos, já fizemos, já entramos em contato, né, com o conteúdo do princípio divino de forma mais aprofundada, né? E nós aprendemos que os verdadeiros pais, através do princípio divino, eles nos mostraram uma evolução na compreensão do ser humano sobre Deus, sobre a questão de Deus. Então, na época do Antigo Testamento, Deus era visto apenas como um pai de poder, um Deus de poder, não era nem um pai, né? No Antigo Testamento, as pessoas não sabiam que Deus era o pai da humanidade ainda, né? E, por exemplo, está escrito em Salmos 1:47, grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então, as pessoas viam Deus de uma forma bem distante, somente com o seu poder, o chamado Senhor dos Exércitos, né? Que se a pessoa cometer algum tipo de erro, Deus, ele, então, apenas punia essa pessoa, né? É a forma que Deus era visto no Antigo Testamento. Na época do Novo Testamento, Jesus, ele já ensinou, né, evoluiu a maneira do ser humano enxergar Deus. Então, Jesus já mostrou Deus como um pai de amor. Está escrito em 1 João 4:16, 19. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, as pessoas passaram a ter uma relação de amor com Deus. Já na época do princípio divino, nós chamamos a época do completo testamento, os verdadeiros pais nos ensinaram sobre Deus de coração. Então, tem uma parte do que o verdadeiro pai fala no Chongsong-gyeong. Quando encaixamos os eventos e circunstâncias da história, não podemos fazer outra coisa a não ser sentir
o lacrimoso coração de Deus e nos agonizarmos com o sofrimento de Deus. Então, para algumas pessoas, que não é a primeira vez, né, que nós ouvimos sobre isso, né, mas para algumas pessoas pode confundir ou pode pensar que quando falamos de coração e quando falamos de amor, estamos falando da mesma coisa, né? Mas nós aprendemos que coração e amor são diferentes, não é a mesma coisa, né? É possível Deus transmitir o seu amor escondendo o seu coração. Escondendo o coração significa, né, ele está escondendo o que ele realmente está sentindo e o que ele realmente está desejando. Então, aquilo que está mais profundo, o desejo mais profundo do coração, é possível esconder e continuar dando amor. Aquele famoso exemplo, que também não é a primeira vez que eu utilizo, mas do pai e da mãe, imagina que estão passando muitas dificuldades, desde saúde, financeira, entre outras, mas tem um filho muito pequeno, 3, 4 anos de idade. Então, o coração do pai e da mãe é aquele coração apertado, né? Imagina, amanhã o aluguel vai vencer e vai ter que sair da casa. Imagina uma situação de coração bem apertado, né? Esse é o coração. Mas o pai e a mãe conseguem esconder esse coração do filho pequeno e consegue ainda sorrir, consegue dar amor, consegue até sacrificar, por exemplo, se for aniversário, consegue comprar um presente para ele. Então, o filho ele vai ver o amor, sentir o amor, mas ele não vai ter acesso ao coração. E por que que ele não vai ter acesso ao coração? Porque, nesse caso do filho, porque ele não tem maturidade ainda para entender. E se o pai e a mãe apenas despejar tudo que ele está sentindo no coração em cima do filho pequeno, somente vai virar um peso para ele. Ou seja, não vai ser efetivo para aquela criança, no caso, né? Então, durante a época do Antigo Testamento, Deus ele agiu dessa forma. Ele escondeu tudo o que tinha no seu coração e ele apenas deu amor. Por isso, o cristianismo ele conheceu, né, o amor de Deus. O fundamento cristão que foi estabelecido para receber os verdadeiros pais, ele foi apenas baseado no amor de Deus. Não tem menção ao coração de Deus, porque Deus não mostrou o seu coração porque não estava na época ainda. Mas os verdadeiros pais, eles já sentiram o coração de Deus, né? O ser humano chegou num ponto que é possível compreender o coração de Deus. E quando o verdadeiro pai encontrou Deus, ele disse, né, o Deus que eu encontrei não foi um Deus, né, que está sentado no seu trono, poderoso, né, cheio de poder, cheio de força. Não, ele encontrou um Deus, ele usou a expressão miserável, só que não é miserável no sentido negativo da palavra, né? Miserável no sentido de sofredor. Ele encontrou um Deus sofredor e ele explicou a razão. Por que que Deus é sofredor? Porque Deus é um pai, preparou tudo para os seus filhos e ele fala isso na mensagem de paz. Numa única noite veio um ladrão e levou tudo, levou os filhos também. Então, mesmo quem não tem, mesmo quem não é pai, quem não é mãe, dá para entender que tipo de coração Deus sentiu, né? Preparou durante bilhões e bilhões de anos, quando criou o ser humano, em um único momento, Satanás ele roubou tudo. Então, como que ficou o coração de Deus? Com certeza ficou um coração sofrido. Então, os verdadeiros pais descobriram esse coração de Deus e nos transmitiu. Então, quando, naquele exemplo da criança, né, quando a criança cresce um pouco mais, já não tem mais 3, 4 anos de idade, já chegou aos 15, 20, 18 anos, então aí sim ele tem maturidade para entender o coração dos pais. Mesmo que os pais não falam, ele tem maturidade para perceber. Porque Deus não procurou o verdadeiro pai para falar, olha, eu estou sofrendo. Deus não veio reclamar para o verdadeiro pai. Não foi isso. Em nenhum momento ele fez isso, né? Mas o verdadeiro pai eu escutei numa palestra uma vez, ele tem uma expressão assim, né? Ele foi abrindo as portas do coração de Deus e foi entrando, assim. Deus não queria mostrar, porque Deus não quer mostrar o sofrimento, mas ele foi abrindo a força e foi entrando, e foi entrando, e foi entrando dentro do coração de Deus até... Aí ele disse, né? O Deus que eu encontrei era um Deus miserável, que estava aprisionado durante 6.000 anos de história, sofrendo, esperando o retorno dos seus filhos, né? Então, esse coração nós aprendemos através dos verdadeiros pais. Então, o princípio divino nos mostrou isso, né? E só que a era do completo testamento também já passou. Tudo que precisava ser estabelecido nessa época foi estabelecido e nós entramos na era do Chonigu. A era do Chonigu, que é a era do estabelecimento do reino do céu na terra. Já passou a era da religião. Então, Antigo Testamento, Novo Testamento, Completo Testamento é como se fosse a era da religião. Mas de 1996 para cá
nós já chamamos, né, nosso movimento Associação das Famílias, deixou de chamar, né, Igreja da Unificação. Claro que ainda é conhecido, né, como Igreja da Unificação, mas quando o Verdadeiro Pai trocou, tinha uma razão providencial, né? Chegou a era da família, chegou a era do estabelecimento real do reino dos céus. Nós aprendemos um pouco mais sobre Deus, que Deus ele não é apenas o Pai celestial, Deus é o Pai e Mãe celestiais. Então nós chamamos, né, de pais celestiais. Então, dentro de nós, né, em menor escala ou maior escala, tem esse tipo de informação. Nós sabemos desse coração de Deus, por isso a nossa meta ela é muito maior, né? Nós levamos a nossa vida, tentamos fazer as atividades da providência, sentindo de alguma forma conectado com esse coração de Deus. Quanto mais nós nos conectarmos com esse coração de Deus, mais nós vamos então ganhar força, né, para poder fazer o que nós temos que fazer. Nós temos diversos tipos, né, de conflitos, barreiras, dificuldades. Qual que é a forma, né, para poder superar tudo isso? Quanto mais nós nos aproximarmos do coração de Deus, essa força, né, do coração de Deus vai ficando grande dentro de nós também. Então a gente pode superar essas dificuldades, né? Então, eu quero compartilhar algumas palavras da verdadeira mãe. Acredito também que todos já estão sabendo, né, dessa situação que saiu na mídia, né? Que a Associação das Famílias do Japão, ela realmente foi dissolvida, né? Acho que todo mundo viu esse resultado, se eu não me engano, no dia 4 que saiu esse resultado, né? Que como fala, o tribunal deu, né? Causa perdida, né? Então, não foi possível manter, foi dissolvido o CNPJ, foi dissolvida toda a organização, e todos os seus bens, né, também passou para o governo, né? Então, nesse dia, a verdadeira mãe ela deu uma mensagem para os irmãos e irmãs do Japão. Quero compartilhar essa mensagem dita no dia 4, né? 4 de março de 2026. Queridos irmãos e irmãs do Japão, sejam fortes. Os pais celestiais certamente está vivo e continua atuando nesse exato momento. Quando visto através dos olhos da fé, o céu de forma alguma está em silêncio. Ao longo dos 6.000 anos da longa história da humanidade, o céu tem continuamente conduzido a história. E mesmo nesse exato momento, ele está trabalhando para cumprir seu amor e sua vontade para seus amados filhos. Os pais celestiais, que pacientemente esperou por 6.000 anos de história da humanidade, está sempre conosco. E no fim, o sonho dos pais celestiais certamente será realizado. Portanto, acredito que não devemos desanimar em nenhuma situação, mas sim confiar no Pai Celestial e seguir em frente. Os Pais Celestiais sempre conhecem nossas orações e devoções e conhecem todas as lágrimas que derramamos e as dificuldades que nós enfrentamos. Ao olharmos para a providência, vemos que os Pais Celestiais sempre iniciaram uma nova providência justamente nos lugares de maior dificuldade. Aos olhos humanos, pode parecer sofrimento, mas aos olhos da fé, é nesses momentos que a vontade do céu é preparada e novos caminhos são abertos. Quando refletimos sobre o coração dos pais celestiais, que pacientemente esperou por 6.000 anos da história da humanidade, chegamos a crer que as dificuldades que enfrentamos hoje também fazem parte do processo pelo qual a vontade do céu está sendo realizada. Queridas famílias, familiares do Japão, não percam o foco até o fim. O sonho dos pais celestiais se realizará. Dessa mensagem a verdadeira mãe, né? Ela deu essa mensagem de dentro, né, lá do centro de detenção. Ela recebe visita de 10 minutos, 2 vezes por dia, né? Um grupo de até 5 pessoas. Então, nessas oportunidades, né, ela passou essa mensagem aos membros do Japão. E com certeza, né, a visão da verdadeira mãe é aquela visão de que, mesmo que as circunstâncias estejam complicadas, mesmo que a situação esteja difícil, ainda assim devemos tomar o ponto de vista de Deus e conectar com o coração de Deus. É aquela ideia assim de que não importa o sofrimento ou a dificuldade que eu esteja passando, sempre Deus está sofrendo mais. Não tem nenhuma pessoa que sofreu mais do que o coração de Deus na providência. Então, a atitude, tanto de Jesus 2.000 anos atrás, do verdadeiro Pai, quando ele passou pelas prisões e outras situações difíceis, e da verdadeira mãe também, é sempre assim. Não importa a situação que esteja passando, nunca vai reclamar disso, ou seja, nunca vai procurar
a culpa de alguém, apesar de que pode, né, ter alguém culpado, mas nunca vai justificar a situação acusando, né, outra pessoa ou falando mal de alguma pessoa, mas sempre pensando, né, Deus, ele está sofrendo mais, o coração de Deus, ele está mais dolorido que o meu, então por isso eu devo ver as coisas como com o coração positivo. Então, com certeza é um desastre mundial, né, falando administrativamente, a dissolução da Igreja do Japão. Ela é simplesmente a maior igreja do mundo, tem mais membros no Japão do que na Coreia, né? Então, é quase o dobro, praticamente. Então, é um desastre se for pensar no ponto de vista administrativo, institucional, mas, para quem conhece a história, tanto bíblica quanto do princípio divino dos verdadeiros pais, sempre Deus, ele prepara grandes coisas depois que acontece algo difícil, né? Sempre Deus prepara alguma coisa grandiosa depois, né? A história do povo escolhido sempre foi, né? Satanás atacando de um lado, Deus realizando coisas. Às vezes Deus mesmo tem que produzir uma dificuldade para poder disciplinar e educar e seguir em frente. Então, esse coração e essa mentalidade é que a verdadeira mãe está falando, né? Então, vendo essas palavras da verdadeira mãe, elas são semelhantes às palavras que o verdadeiro pai deu num discurso de fevereiro de 1961, ou seja, 65 anos atrás. O verdadeiro pai falou algo bem semelhante à situação que nós estamos vivendo agora. Então, eu vou compartilhar esse discurso também. Hoje o sermão, eu vou estar lendo, né, muitas coisas, né, não é a maneira que eu gosto de fazer o sermão, ficar só lendo textos, mas quero pedir a concentração de todos para poder prestar atenção no conteúdo, reter a essência do conteúdo que está sendo passado no discurso, né, do verdadeiro Pai. Ele já visualizou que em algum momento no futuro, ou seja, 65 anos atrás, ele visualizou que poderia chegar nessa situação que nós estamos passando agora, né? Então, vou compartilhar essas palavras, quero pedir a atenção de todos, né, nas palavras, sem dispersar. Nos últimos dias haverá um tempo de grandes dificuldades. O fiel colidirá com as tristes circunstâncias do céu por todo o curso de 6.000 anos de história. Qualquer pessoa que abraça a vontade de Deus e está ciente sentirá dor sempre que olhar o que está ao seu redor. Quando esse tempo chegar, esse será um período de grande caos nos últimos dias. Esse será um tempo quando a esperança é abalada. Esse será um tempo quando líderes que estiveram seguindo na fé oscilarão. Tal tempo virá quando Deus buscará verdadeiros filhos e filhas que podem amar Deus a despeito desse caos, que estão prontos para viverem com Deus até mesmo em tais circunstâncias difíceis. Esse é o motivo pelo qual você não deve ficar triste de ver a igreja balançar. Não fique triste se você ver uma ideologia criar distúrbios. Não fique triste se você ver uma soberania entrar em colapso. Não fique triste se você ver seus pais mudarem. Não fique triste se você ver seus irmãos mudarem e irem embora. Mesmo se todas as coisas no mundo nas quais você se apoiou e confiou forem abaladas, seu coração deve estar firme. Você deve saber que Deus nunca está em crise e que até mesmo nesse exato momento ele está vindo até você. Deus precisa de um tempo assim para que ele possa encontrar alguém, mesmo na situação mais difícil, que abrace o céu e clame: Eu irei aonde quer que você vá. Eu lutarei com você, eu agirei com você. Fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Portanto, não desanime se você vê sua nação mergulhada na confusão. Deus não está morto. Não importa quão terrível o mundo se torne, você não deve desanimar. Deus não está morto. Ele certamente virá até nós. Mesmo se todas as coisas estão em caos, não vacile em sua sinceridade em relação ao céu. Seu coração, de olhar na direção do céu com confiança e esperança, nunca deve mudar. Para que o seu coração se torne imutável, Deus nos impulsiona através de dificuldades e sofrimento. Mesmo que sinta amargura e dor, como se estivesse caindo no inferno, deve se preparar para servir ao seu Pai Celestial, cuidando de suas dores e sofrimentos antes dos seus.
acreditando que seu Pai Celestial compreende sua dor e angústia. Se você continuar em frente, não importa quão miserável seja a sua situação, com um senso de responsabilidade e dever, você nunca perecerá. Quando atendemos ao Pai, não devemos atender o Pai que está sentado em seu trono no céu. Devemos atender o Pai que está trabalhando duro para encontrar seus verdadeiros filhos e filhas no meio das ondas da morte. Devemos considerá-lo como nosso próprio Pai e tornar os assuntos do Pai como nossos próprios assuntos. Fazer o coração do Pai como nossos próprios coração e fazer o desejo do Pai como nossos próprios desejos. Você deve compreender que somente nesta posição você pode se tornar o filho de Deus e aquele que pode atender a Deus. Então, esse discurso, não sei se já tinham visto algumas vezes ou lido, mas acredito que todos concordam, né, que combina muito bem com a situação atual. Naquela época, não tinha como, naquela época o movimento nem existia no mundo inteiro, se eu não me engano, era só na Coreia, estava começando a expandir para o Japão, mas o verdadeiro pai, né, com a visão providencial, ele sabe como acontece, né, a luta de Satanás, ele é o campeão de entender como que Deus trabalha, né, o jogo de xadrez da história, né, Deus tentando uma coisa, Satanás tentando outra, Deus tentando algo, Satanás tentando de novo, e sabendo esse coração de Deus, então o verdadeiro pai, ele já previu, sabia como que as coisas devem acontecer, como que as coisas deveriam se encaminhar. Quando o Deus estava preparando o povo escolhido de Israel, nós vemos no paralelo histórico quanta dificuldade eles passaram, né? Às vezes eles estavam, talvez, às vezes bem estabelecido, bem desenvolvido, aí, de repente, caía todo aquele fundamento e começava do zero de novo, né? O povo estava no Egito lá, 600 mil pessoas, estavam sendo escravizados, mas eles nem sentiam que estavam sendo escravizados. Para eles estava tudo certo, né? Escravizado de vez em quando, mas tinham que comer e tal, então estava sentindo estabilizado, né? A condição de vida, tudo mais. Deus tirou o povo do deserto, tirou e jogou o povo no deserto, colocou numa situação complicada, sem casa, sem comida, sem direção, sem estratégia, sem nada, apenas seguindo Moisés, que Deus dava as instruções para ele e ainda dava as instruções de forma incompleta. Não eram instruções assim com um livro para as pessoas lerem, era simplesmente, gente, vamos levantar e vamos para lá. Não, mudou a ideia, vamos para cá agora. Então, assim, então complicou a situação dele. Chegando em Canaã, quando a coisa começou a se formar, se estabelecer ali, começou o problema também. E no auge, né, do povo escolhido, que é quando o reino tinha sido estabelecido, na época ali do reis Davi, Saul, Salomão, ali era o ápice da preparação do povo escolhido, né? Tudo caiu por terra novamente. O reino foi dividido, foi se complicando, Satanás invadiu uma parte, o número, né, do povo judeu diminuiu a 10% praticamente, quase 90% foi morto, depois esses 10% que sobrou também teve problema, foi levado aprisionado, ou seja, Deus foi moldando o povo da forma que precisava. Deus ele tinha que conduzir a providência de acordo com essas estratégias, né? E claro que sim, as pessoas que estavam naquele momento não sabiam, eles não entendiam o que estava acontecendo ali, né? Então, teve uma porcentagem que tentou manter-se firme junto com Deus ainda, mas teve uma porcentagem que abandonou Deus. Por exemplo, no paralelo histórico, quando fala sobre a divisão dos reinos, né, em Israel e Judá, o reino do norte, que era 70%, né, do povo, era um reino maior, ele acabou caindo em corrupção, ignorando sobre Deus, surgiram vários profetas, né, do lado de Satanás, ali daquele lado, né, e esse povo ele foi simplesmente dizimado. Satanás, infelizmente, acabou com todos eles, né? Mas era um povo escolhido, um povo preparado para criar o fundamento para receber Jesus, que é o Filho unigênito, né? Então, aconteceu. E depois a coisa foi acontecendo, foram aprisionados, retornaram, ou seja, o povo escolhido ele é conduzido por Deus de forma bem complicada. Não é a primeira vez, né? Então, quando nós vivemos situações difíceis também, naturalmente, naquele momento a gente sente, né? Nós sentimos o baque da coisa, né? Só que nós devemos olhar para a história e pensar, né? O que que Deus está querendo, né? Qual foi a atitude de Deus? Qual foi o coração de Deus? Qual foi a mentalidade que Deus manteve sempre que ele passou por tribulações? Tudo que Deus praticou, nos mostrou através dos verdadeiros pais e de Jesus, é o nosso curso fórmula. Nós temos que fazer igual, né?
A vida de Jesus é ensinando como o ser humano deveria viver, né? Então, a vida dos verdadeiros pais também é ensinando como o ser humano deveria viver, tomar as atitudes, usar as palavras e fazer as coisas, né? Então, se nós olharmos desde a queda do homem, que Deus entrou em grande tribulação, a atitude de Deus sempre foi igual, não mudou. Qual foi a atitude de Deus, né? O coração de Deus na queda do homem? No princípio divino fala, né? Deus, no princípio divino mostra isso, né? Que Deus, mesmo não sendo responsável diretamente pela queda, não foi Deus que falou para Adão e Eva caírem naturalmente, né? O princípio divino fala que ele se sentiu responsável, ele se sentiu o principal responsável e ele se arrependeu. Ele sentiu um arrependimento como criador do ser humano. Por isso ele começou a providência da restauração. Em nenhum momento ele apontou o dedo para Lúcifer, apontou o dedo para Adão e Eva, apesar de que o problema estava muito claro ali, né? O problema era de Lúcifer, de Adão e Eva. Não tinha nenhuma dúvida, né? A história comprovou isso já, né? Mas o coração de Deus, sendo um coração de pais, né? Pai e mãe, é um coração muito grande. Então, o coração de pai e mãe, ele vê uma dificuldade, mesmo assim ele busca. Onde foi que eu cometi algo? Ou seja, o que eu poderia ter feito e não fiz para que isso pudesse se desenvolver da melhor forma, né? Então, o coração de Deus foi assim. Na crucificação de Jesus, a mesma coisa. O povo crucificando Jesus, em nenhum momento Jesus acusou ninguém, em nenhum momento Jesus odiou ninguém, assim, criticou ninguém, né? Ele até pediu para Deus perdoar, porque as pessoas não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Com certeza elas pagariam um preço muito grande por causa daquilo, mas eles não sabiam claramente o que estava fazendo, não estavam entendendo. Então Jesus intercedeu para que Deus pudesse perdoar. Verdadeiros pais também. O verdadeiro pai, quando ele foi aprisionado, 6 vezes, nunca em nenhum momento ele reclamou para Deus, em nenhum momento ele reclamou da circunstância. Ele sempre teve aquela atitude de que eu vou vencer, vou superar, e sempre aquela atitude assim, de que se eu tivesse feito melhor, não teria acontecido. É sempre olhando para mim primeiro, né? Ah, mas eu não tenho culpa de nada, está comprovadamente que eu não tenho. Deus também não tem, mas a atitude que ele demonstrou na história foi essa. Essa atitude é uma atitude que mostra o tamanho do coração. Por exemplo, a gente fala agora, né, na situação da verdadeira mãe. Todos nós temos que nos arrepender porque nós não conseguimos proteger a verdadeira mãe. Aí fala, mas eu estou aqui do outro lado do mundo, como que eu poderia proteger a verdadeira mãe? Então, logicamente, não tem como eu ir lá e proteger ela. Eu não sou advogado, e mesmo quem for advogado, né, não está fazendo parte da equipe dela, então não tem como você proteger nesse sentido. Mas com essa grandiosidade do coração de Deus, nós queremos assumir responsabilidade até o fim. Então, esse arrependimento aqui, nós não conseguimos, por exemplo, criar todo o fundamento que precisava ter criado. Quando o verdadeiro pai começou o curso dos filhos, em 1995, ele disse assim, né, vocês vão começar agora o curso dos filhos, vocês têm 40 anos, que é de 95, se as contas estiverem certas, até 2035, né? O curso de 40 anos dos filhos. Só que o verdadeiro pai falou assim: se fosse eu, né, se fosse eu, reverendo Moon, eu faria tudo em 4 anos. Em 10% do tempo, eu iria completar tudo. Então, o que ele disse, né? Faça a sua responsabilidade acelerada, de forma mais rápida possível. E o que era a responsabilidade dos filhos? A responsabilidade dos filhos era obter, resumindo, né, tem muito detalhe, tem a declaração de São Paulo, tem a declaração da Fazenda Nova Esperança, que em algum momento a gente pode compartilhar aqui, mas resumindo tudo, né, resumindo, a responsabilidade dos filhos é obter vitória como Messias tribal celestial. Naquela época, né, restauração de 160 famílias e levar essas famílias para a bênção e conduzi-las, né, até realizar as 3 grandes bênçãos. Então, essa é a responsabilidade dos filhos, cumprir essa responsabilidade durante 40 anos. Então, pode ser um item para arrependimento. Não foi eu que causei, né, o problema da verdadeira mãe agora, mas eu também não cumpri o meu Messias tribal até agora. Então, é uma maneira que eu posso buscar, né? Buscar para o arrependimento próprio. O arrependimento próprio na providência, ele sempre é bem-vindo. Deus demonstrou isso, Jesus demonstrou isso, o verdadeiro pai demonstrou isso e a verdadeira mãe também demonstrou isso, né? Então, o que os verdadeiros pais demonstraram, o que Jesus, o que Deus demonstrou, essa atitude passa a ser o curso fórmula, passa a ser aquilo que nós temos que seguir. Então, nós não devemos desviar. Quando a minha atitude estiver desviando
daquele coração que Deus mostrou na queda, do coração que Jesus mostrou na crucificação, do coração que o verdadeiro pai mostrou durante todas as prisões e coisas injustas que ele passou, e que a verdadeira mãe também está mostrando agora, quando meu coração desviar um pouquinho disso, eu devo me policiar e trazer de volta. Então, meu coração, deixa eu começar a ver, achar alguém para criticar, por exemplo, opa, mas espera aí, Deus não fez isso, deixa eu puxar de volta para a linha de Deus. Então, essa é uma atitude boa, né? Uma atitude que, por mais que passamos por dificuldades, tem pessoas que vai sentir grandemente dentro do seu coração quando Deus realizar grandes milagres depois. Deus sempre realizou grandes milagres depois que ocorre algo muito, depois que Satanás bate forte de um lado, né? Mas, dependendo de como eu passei aquele momento de tribulação, vai definir como que eu vou sentir depois, quando Deus realizar algo grandioso. Algumas pessoas vão estar chorando lágrimas, né, sentindo o coração de Deus, aquela lágrima do coração de Deus, porque manteve o mesmo coração de Deus. Algumas pessoas apenas vão ver o milagre acontecer, mas talvez não vai sentir muita coisa, vai ficar meio vazio ali, apesar de que vai estar vendo coisas acontecendo, grandiosas, né? Então depende muito de como eu passei. Será que eu passei aquele momento de tribulação junto com Deus ou comigo mesmo? Quando fala comigo mesmo, na verdade, é uma maneira de suavizar, porque ou é junto com Deus ou é com Satanás, não tem meio termo, né? Então, quando fala comigo mesmo nesse sentido, eu estou dizendo com a minha mente má, com o meu eu falso, né? Então, tentar buscar esse coração de Deus é importante. Os verdadeiros pais sempre nos mostraram isso, e o verdadeiro pai, através desse discurso, ele alertou o que iria acontecer. Eu acho que ninguém, nenhum membro imaginava como que vai acontecer esse tipo de coisa, né? A maior igreja do mundo vai ser dissolvida, vai perder tudo, desde uma bicicleta até sua sede nacional. Ninguém imaginava um negócio desse. Não tem como a gente prever. A gente nunca prevê essas coisas ruins, né? Não tem, é ruim ficar prevendo isso, né? Mas chegou o momento que aconteceram essas tribulações. Então, o verdadeiro Pai já nos orientou. Qual deve ser o nosso coração? Não sair do lado de Deus, manter-se do lado de Deus. Se eu tiver como falar, arrepender, então buscar algo para o meu próprio arrependimento. E o que que eu posso fazer? Fazer aquilo que os verdadeiros pais estão pedindo, né? Então, também quero mencionar essa passagem da Bíblia, né? Salmos 91, 7, que também relaciona com esse assunto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, muitas coisas podem acontecer, né? Tribulações ao nosso redor, que já aconteceram, estão acontecendo e continuarão acontecendo, né? Mas nós devemos estar sempre com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, aquele que está junto com Deus, se refugiando em Deus, buscando o coração de Deus e buscando a vontade de Deus. O que que Deus quer nesse momento, né? Passando por toda situação difícil, o ser humano tem uma tendência de esquecer de Deus quando ele está feliz demais ou esquecer de Deus quando ele está triste demais. Então, o ser humano tem que treinar nisso, né? Estou triste demais, vou ficar triste junto com Deus. Eu estou feliz demais, vou ficar feliz junto com Deus. Então, mas o ser humano decaído tem essa facilidade, ele entra naquela arrogância, orgulho ou até complexo de superioridade muito fácil, mas também cai naquele estado, né, de depressão, de complexo de inferioridade muito fácil também. Os dois são ruins, né? É sair da sua própria posição, é deixar Deus. Satanás pode usar tanto o alto, né, quanto o baixo para poder atrapalhar a vida da pessoa. Então, sempre buscando estar com Deus, sempre procurando o que que Deus quer que eu faça. E como que Deus vai dizer então? O que ele quer que eu faça? Em termos gerais, nós já sabemos, o princípio divino nos ensina, nossa atitude tem que ser boa, amor verdadeiro, não praticar natureza caída, mas também tem coisas mais específicas que Deus sempre está nos pedindo, né, para poder fazer. Então, as últimas palavras, né, a verdadeira mãe, ela é a figura central histórica que está na Terra nesse momento, né? Depois de 2013 para 2012, né, para cá.
que o verdadeiro pai foi para o mundo espiritual, a verdadeira mãe passou a ser o centro da providência aqui na Terra, e o verdadeiro pai no mundo espiritual. Então, o que o centro está solicitando não é outra coisa, senão a vontade de Deus. Falar, então, quero fazer a vontade de Deus nesse momento de tribulação. Então, como que eu vou fazer a vontade de Deus? Tem vontade de Deus mais específica, né? O que Deus está pedindo naquele momento. Então, a verdadeira mãe disse, não orem por mim, orem por suas famílias e pela providência. Então, quando a verdadeira mãe, né, o diretor da sede mundial, ele conversou, fez reunião com a gente lá em Jardim, e ele compartilhou algo, né, que acredito que nós já estávamos sentindo isso também, mas ele falou assim, quando a verdadeira mãe fala, olha, não se preocupe comigo, não precisa orar por mim, não fique preocupado com a minha situação, não é apenas um consolo leve, deixa eu consolar eles, dar uma palavra assim, uma palavra formal, uma frase de efeito, não é isso, né? Mas o que ela quer dizer? Foquem em cumprir as suas responsabilidades como povo escolhido. Então, assim, se formos preocupar muito, ficar só pensando e desesperado e chorando, angustiado pela situação dela, a gente não vai cumprir nossa responsabilidade. E não é a responsabilidade humana apenas ficar triste por alguma situação. Para nós que estudamos o princípio divino, nós sabemos, não. Em nenhum momento fala assim, a responsabilidade humana era ficar triste por tal situação. Em nenhum momento menciona isso, né? Nem nas palavras dos verdadeiros pais, nem no princípio divino. A responsabilidade humana é atingir o que Deus quer fazer. Tem que ter resultados, tem que ter. A providência precisa avançar. Ele explicou: quando a verdadeira mãe diz isso, não se preocupe comigo, ela sabe que todo mundo vai preocupar, que as pessoas não vão deixar de preocupar, como ninguém está deixando de preocupar no mundo inteiro, né? O mundo inteiro fazendo vigílias e tudo mais. Mas ela quer dizer: foque em cumprir a sua responsabilidade. Não saia da sua posição por causa disso, né? Não fique, não aumente a natureza decaída, ou não aumente o ódio, não aumente o julgamento, não aumente a crítica, mas cumpra a sua responsabilidade. Mantenha aquele coração triste, né, sofredor de Deus dentro de si, e isso pode virar até um motor para fazer ainda mais, para ter mais determinação. Por exemplo, eu preciso fazer testemunho, mas eu sou meio, tenho meio conflito. Aí, sentindo aquele coração dos verdadeiros pais, aquela tristeza celestial, aquele ranço celestial, a pessoa fala, isso dá força, né? Então, ela consegue quebrar a barreira e consegue ir para a linha de frente, por exemplo, ou fazer o que precisar ser feito, né? Então, a verdadeira mãe também disse: no fim, mesmo que leve um tempo, a verdade sempre será revelada, sempre prevalecerá. Também ela disse: informem ao mundo sobre os verdadeiros pais. Isso aqui ela está dizendo sobre testemunho. E teve uma palavra que não saiu da minha mente, que ela falou assim: quando, quando os líderes foram visitá-la, né? Isso foi lá no início, tinha cerca de 30, 40 dias, né? Ela falou assim: vocês estão usando as redes sociais para testemunhar? Vocês não estão esquecendo de fazer isso, né? Ela mencionou, por exemplo, vocês estão usando Instagram, estão usando YouTube, claro que tem outras, né? Mas ela mencionou. Então, se o centro está dizendo, aquilo é a intenção de Deus, é o que Deus está querendo mostrar. Algo bem simples, é uma pergunta, né? Até uma pergunta feita de forma amorosa, de forma. Ela não falou assim, olha, isso aqui é uma direção de Deus para todo mundo. Ela não falou desse jeito, uma declaração oficial, né? Ela só foi quase um comentário, praticamente. Olha, vocês estão usando a rede social para testemunhar também, para postar um vídeo ali, alguma coisa ali. Então, é nessas palavras do centro que nós vamos entender o que é a vontade de Deus. Também disse, cumpra a sua responsabilidade como povo escolhido. Então, o diretor da sede mundial também falou algo muito importante, né? Quando fala povo escolhido, quer dizer, às vezes, quando nós estudamos, né, a epopeia do povo coreano, ali fala, o povo escolhido é o povo da Coreia, né? A nação coreana é o povo escolhido para receber o Senhor do segundo advento e receber a filha unigênita. Ao mesmo tempo que, na verdade, a verdadeira mãe disse, antes de começar a preparação do povo de Israel para receber Jesus, o Filho unigênito, Deus já estava fazendo, já tinha um segundo plano, já tinha uma carta na manga, né? Um plano B em andamento, que era a preparação do povo Han da Coreia. Quando fala Han, a verdadeira mãe não está se referindo, acho que o presidente Samuel falou, não sei se foi na vigília, em algum local ele comentou, né? Quando fala povo Han, não está dizendo os parentes da verdadeira mãe, que tem sobrenome Han. O nome da Coreia mesmo tem o nome Han. Então, o povo coreano é um povo Han. Então, Deus já estava preparando esse povo para o nascimento da filha unigênita, caso ocorresse algum problema. No princípio divino fala que Deus deu dois tipos de profecia. Uma profecia
que era Jesus ser o Senhor da glória, se o povo cumprisse sua responsabilidade, e outra profecia, que era Jesus ia se tornar o Senhor do sofrimento, que foi o que aconteceu, caso o povo não cumprisse a sua responsabilidade. Então, o plano de Deus era o quê? No meio do povo de Israel, no meio do povo, né, os descendentes ali de Abraão, que preparou para a vinda de Jesus como filho unigênito, se o povo tivesse mantido a fé em Jesus, não crucificado Jesus, a filha unigênita também deveria aparecer naquele momento. Então, os dois iriam se tornar verdadeiros pais e salvar a humanidade, como tem que acontecer. Só que Deus, sabendo da possibilidade do ser humano fracassar, não tem como ele jogar tudo, né? Arriscar tudo numa tacada só. Se dá errado, Satanás leva tudo. Não é assim. Deus nunca fez assim na história, né? Sempre tinha uma carta na manga, sempre tinha um plano B. Então, a verdadeira mãe explicou. Mesmo antes de iniciar a preparação do povo de Israel, ou seja, mais de 4.000 anos antes, né? A Coreia tem quase uns 5.000 anos, mais ou menos, né? Deus já começou a preparação do povo Han, que é o povo coreano, para se tornar o povo escolhido para se caso desse problema. E deu problema, infelizmente. Então, o Senhor do Segundo Advento teve que nascer no povo coreano, povo Han, e a filha unigênita também teve que nascer no povo coreano e no povo Han. Então, a verdadeira mãe explicando sobre o povo escolhido, então o diretor da sede mundial falou assim, a própria verdadeira mãe explicou para ele, né? Quando fala povo escolhido, não está dizendo necessariamente apenas o povo coreano de linhagem, de descendência, né? Igual Jesus falou, né? Não é descendente de Abraão, como fala, não é Israel só porque você é descendente de Abraão. Para ser Israel, tem que estar cumprindo a sua responsabilidade, no caso de servir Jesus, 2.000 anos atrás, né? Então, aqui é a mesma coisa, a verdadeira mãe falou algo muito parecido. Inclusive, ela falou algo parecido com o que Jesus falou, né? Lucas 23, 28, quando Jesus estava sendo crucificado. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus falou isso, né? As pessoas estavam chorando, desesperadas por ele ali. Ele disse: não precisa chorar por mim, né? Cumpra a sua responsabilidade de povo escolhido. A verdadeira mãe falou a mesma coisa agora, né? Cumpra a sua responsabilidade de povo escolhido. E o que a verdadeira mãe explicou que são povo escolhido? Claro, o povo Han, o povo coreano, é o povo escolhido, de linhagem, né? Mas é aquele povo que está cumprindo a sua responsabilidade de servir os verdadeiros pais. Então, qual a porcentagem dos cidadãos coreanos, né, que estão servindo os verdadeiros pais? Infelizmente, é uma porcentagem muito pequena. Esse é o povo escolhido, né? Essa porcentagem pequena está tentando transformar a nação da Coreia em nação escolhida de Deus. Então, é uma luta de Deus e Satanás. Deus trabalhando com um lado, infelizmente, uma porcentagem bem pequena, e Satanás trabalhando do outro lado, para que a nação fracasse como nação escolhida. Com a divisão da Coreia do Sul e Coreia do Norte, Satanás já pegou a metade. Então, pode-se dizer que Satanás está levando a melhor por enquanto, né? Mas a verdadeira mãe explicou: além do povo coreano, de descendência, de linhagem coreana, toda e qualquer família abençoada e membro ao redor do mundo que estão cumprindo sua responsabilidade em união com os verdadeiros pais são povo escolhido também. Então, todo mundo é povo escolhido. Eu lembro que o diretor da Sede Mundial falou: a verdadeira mãe deu muita ênfase, todos vocês, africanos, americanos, latinos e todos são filhos dos verdadeiros pais, em nível de igualdade como povo escolhido. Tem que sentir esse orgulho celestial. Então, o fato que vai definir a vitória como povo escolhido e a posição de povo escolhido é estar seguindo os verdadeiros pais, unindo de coração com os verdadeiros pais. Então, não é apenas por conhecer, eu conheço os verdadeiros pais, mas eu estou criticando todo mundo, e inclusive a verdadeira mãe. Não tem como ser classificado como povo escolhido. É o que Jesus falou, né? É, não é o fato da pessoa descender de Abraão que ele já é israelita. Israelita tem que ser o israelita interno primeiro, no caso, cumprindo a responsabilidade de união com Jesus. No caso dos verdadeiros pais, é a mesma coisa. Não é apenas por ser coreano de linhagem, já é povo escolhido. Se estiver perseguindo os verdadeiros pais, não é povo escolhido. Não tem como ser filho dos verdadeiros pais. Os membros ao redor do mundo, que a verdadeira mãe falou, estão em pé de igualdade. Todo mundo são filhos e filhas dos verdadeiros pais e povo escolhido, desde que estejam unidos com os verdadeiros pais. Então, nós temos que manter esse orgulho celestial e tentar cumprir aquilo que os verdadeiros pais estão pedindo, especialmente que a verdadeira mãe está pedindo nesse momento, né? Então, também acredito que todos viram também alguma atualização que nós enviamos nos grupos, né?
Se tiver alguém que não teve acesso também, talvez por não estar em algum dos grupos, né? Então pode comunicar que a gente coloca. Mas teve alguma atualização também oficial sobre a situação de como que está ocorrendo, né, o julgamento da verdadeira mãe. Então, bem resumido, quem quiser depois pode ler nos grupos também, está mais detalhado, mas basicamente o julgamento ele está ocorrendo, focado agora em verificar, né, o, a ligação, e verificar se aquele diretor, né, que deu aquele presente lá para a esposa do presidente, se ele agiu sozinho ou se ele recebeu direção, né, da verdadeira mãe. E interessante que eu estava lendo, né, na mídia coreana, né? Procurei lá os sites coreanos de notícia para ler, né? De como que a mídia está vendo isso, né? E realmente está indo para esse lado, né? Não é uma coisa só que a sede mundial está falando, mas a mídia está falando algo parecido, né? Já estão vasculhando há cerca de 5 meses, né? Não achou alguma coisa contundente que fala assim, a verdadeira mãe foi lá e deu tal direção, escreveu tal mensagem para alguém fazer isso. Não. Então, agora está a palavra dele que ele disse, né? Tudo que eu fiz, a verdadeira mãe sabia, né? E a verdadeira mãe e a defesa está dizendo, não, ele agiu sozinho. A verdadeira mãe não falou para ele, vai lá e faça tal coisa. Então, o foco está nessa disputa agora. Não é uma questão de tentar achar alguma coisa que a verdadeira mãe tenha feito. Agora é tentar achar se tem essa ligação dela direta ou não. E a mídia coreana, inclusive, está falando, né? O fato dela ter ciência do assunto, por ela ser a líder principal que domina tudo, não necessariamente incrimina, mas é o fato dela ter dado uma direção. Por exemplo, fala da bolsa, né, que foi dada para a esposa do presidente. Tem que ter alguma coisa que ela diz, que ela diga, né? Vai lá, pega essa bolsa, entrega à esposa do presidente. Esse tipo de coisa, né? Então, está indo para esse lado o julgamento. E também tem uma questão de fiança sendo pedida, né? Está sendo verificada e pelas informações, o tribunal está levando em conta toda a situação de saúde e tudo mais, necessidade da verdadeira mãe, idosa também, e pelo que está escrito, né? Assim que eles verificarem que todo tipo de prova que eles queriam já foi recolhida, né? Porque eles estão tendo acesso livre, né? Lá à sede mundial, entra onde quiser, pega o que quiser pegar, né? Assim que eles tiverem recolhido, né, todas as provas que eles podem usar, né, se não tiver mais possibilidade de destruir provas, podemos dizer assim, que é o que eles estão mantendo a verdadeira mãe, seria para não destruir provas, né? Ah, aí eles podem dar essa fiança também, podem deixar ela ficar em casa, né, recebendo os cuidados de saúde e o julgamento vai continuar acontecendo, né? Então, acredito que o nosso foco da oração, como teve uma mensagem do verdadeiro Pai do mundo espiritual, que ele falou, né, lá no início dessa questão, falou assim: isso vai passar. Vocês só precisam orar para a proteção da verdadeira mãe. A verdadeira mãe tem o seu corpo físico já é idoso, tem saúde, então vocês têm que focar nisso, têm que orar pela proteção, pela saúde física e a proteção do corpo da verdadeira mãe. Ela tem que ficar saudável. Aí vai passar por tudo isso e a coisa vai continuar avançando, né? Então, vai muito de encontro a isso. Então, o que que nós queremos agora? O julgamento deixa acontecer, vai acontecendo, né? Mas nós queremos que a verdadeira mãe receba os cuidados, né? Ou seja, que ela fique em casa, que ela receba os cuidados médicos dos seus próprios médicos, não dos médicos da detenção, do centro de detenção, e fique saudável com o seu corpo físico. Deixa a coisa acontecer. Deixa a coisa correr, né? Então, sabemos que a providência de Deus, ela anda em nível muito diferente da situação do mundo secular, né? Quando muitas coisas que Jesus fez, aos olhos do povo daquela época, era considerado algo completamente errado, inclusive aos olhos da religião da época, que era o povo de Israel. Mas era a providência de Deus, né? Quando Jesus falou, né, para trabalhar no sábado, quando ele perdoou, né, a prostituta que veio pedir perdão e não permitiu que eles apedrejassem, ou seja, às vezes a moralidade do mundo secular não combina com a providência. Então, pode acontecer de eles chegarem ali, encontrarem alguma coisa e o julgamento vai seguir, e a verdadeira mãe ter que passar pela pena. Pode até acontecer isso, né? Tem que estar preparado para tudo, né? Mas o nosso coração providencial tem que ser aquele que nós aprendemos com Deus, com os verdadeiros pais, com o próprio Jesus e com a verdadeira mãe. Então, essa é uma breve atualização, né, do que a Sede Mundial enviou, que nosso foco de oração deve ser isso, né? Que o quanto antes eles concluam esse julgamento sobre a questão da fiança,
e conclua que não tem possibilidade mais de destruir provas ou supostas provas e libere a verdadeira mãe para ir para casa, deixa ela ser cuidada lá e a coisa vai acontecer, a coisa continua acontecendo o que tem que ser, que tem que acontecer, né? As análises e tudo, né? Mas que ela receba o cuidado, que a verdadeira mãe disse, né? Mesmo que leve um tempo, a verdade sempre vai prevalecer. Em algum momento a verdade vai aparecer, a verdade providencial deve aparecer, né? Então, vamos manter a nossa oração, nosso coração focado nisso. Então, para atendermos aos verdadeiros pais, os verdadeiros pais querem que nós nos assemelhamos a eles da melhor forma possível, né? Quanto mais nós crescermos no nosso coração, nossa espiritualidade, mais nós iremos, então, conseguir consolar o coração dos verdadeiros pais. Então, nós temos compromissos, né, como famílias abençoadas, temos compromisso de manter nosso padrão diante dos verdadeiros pais. É a nossa responsabilidade, claro que nós temos a responsabilidade como Messias tribal celestial, mas nós temos responsabilidade de práticas onde nós devemos mostrar a nossa união e a nossa fé absoluta. Então, todas as famílias abençoadas e membros ao redor do mundo têm esses compromissos, né? O compromisso diário, que é através do Rondoquê. Agora nós temos as nossas vigílias também, mas a tradição, né, estabelecida pelos verdadeiros pais foi a tradição do Rondoquê, né? Todo dia é o nosso compromisso com Deus diariamente. Temos o nosso compromisso semanal, que é o compromisso do sermão dominical, isso é um compromisso com Deus, né? Temos o compromisso mensal, que é o compromisso com o dízimo, e agora também temos o compromisso anual. Na verdade, não é só agora, né? Desde o início do ano 2000, 2004, se eu não me engano, que as grandes obras foram estabelecidas, né? Desde então, é o compromisso anual das famílias abençoadas participar nas grandes obras, no caso, né, 4 vezes ao ano. Quando as grandes obras eram feitas só na Coreia, não tinha como ir, né? Não tem como ir 4 vezes na Coreia, é só para fazer as grandes obras, né? Mas quando as grandes obras chegaram agora até nossas igrejas, nossos continentes, e até pode ser feito em casa, então facilitou muito para cumprirmos essa responsabilidade como membros e eh, como famílias abençoadas. Então, irmãos e irmãs, compartilhei essas palavras, né, especialmente lembrando daquele discurso do verdadeiro Pai, onde ele disse que nós devemos assumir a nossa responsabilidade, nós devemos buscar realizar, né, o, o ideal de Deus, mesmo em meio às tribulações. Então, vamos manter esse coração, né? Acho que a mensagem de Deus para todos nós nessa semana é essa, né? Vamos manter esse nosso coração juntamente, unido com os verdadeiros pais, manter essa atitude correta, né, diante de Deus, diante da circunstância que está acontecendo, e pensando, né, quanto mais eu me firmar diante de Deus, mais eu vou ajudar a acelerar para resolver todas essas situações que está ocorrendo, né? Então, para finalizar, quero mostrar essa mensagem do reverendo Du, né, Du Sonyon, diretor da sede mundial, que ele falou, né, ele disse que todo lugar do mundo que ele chega, quando ele abre para perguntas e respostas, ele disse, eu já sei o que vai perguntar, sem exceção, né? A pergunta é, como está a verdadeira mãe? Nós sabemos, né, nós vemos, nós escutamos, mas ele está indo lá muitas vezes por mês, ele está indo lá encontrando com ela e conversando com ela muitas vezes, né? Então, aqui no Brasil, ele disse, não foi diferente. Ele falou, quando eu cheguei lá na África, a primeira coisa que me perguntaram no aeroporto, antes de dizerem bom dia, boa tarde, foi, como é que está a verdadeira mãe? Foi assim, né? E ele sentiu esse coração dos membros muito forte. Quando chegou aqui em Jardim também, nós fomos ter um jantar com ele. Assim que ele falou, tem alguma pergunta? Na hora, o pastor daí levantou a mão. O pastor daí já estava chorando já, né? E perguntou, como é que está a verdadeira mãe? Mesma coisa, né? Aí ele explicou muitas situações, algumas que nós já sabemos, situação de saúde, mas ele disse assim, né? Eu visitei a verdadeira mãe antes de ir para a turnê da África e perguntei o que que ela queria dizer ao continente africano. Na palavra de hoje, no vídeo, ele comentou, ele passou pela África, até elogiou, né, que tá, eu achava que a América Latina estava na frente, né, colocando líderes de segunda geração na linha de frente como presidente, mas na África já tem 6, aqui nós temos um apenas, né, que é a Argentina. Então, nós temos que correr, né? A África está passando na frente já nessa mudança de geração. Achei muito, muito interessante esse resultado muito vitorioso, né? Então ele perguntou, né, para a verdadeira mãe, o que que eu devo dizer para eles? Ela respondeu, transmita a eles todo o meu coração. Essa foi a frase que ele disse, que ele tinha que levar essa mensagem para o continente africano.
Então, quando eu vim para a América Latina, eu perguntei novamente o que ela gostaria de dizer aos irmãos e irmãs da América Latina. Então, ela respondeu assim: diga a eles para não se preocuparem, que em breve me encontrarei diretamente com eles. Então, o reverendo Kim deu muita ênfase que foi diferente a mensagem. Claro, se ele for para a Europa, ele vai dar outra mensagem diferente. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai dar outra mensagem, natural. Mas ele deu muita ênfase que o que que ela disse, que ela disse sobre a América Latina, né? Eu vou encontrar com eles diretamente. Ou seja, encontrar significa que, de alguma forma, nós entendemos ou interpretamos assim, né? Que a verdadeira mãe planeja vir aqui de novo. Tinha muita gente achando que era a última vez, né? Na verdade, tinha gente falando que era a última vez, até porque a situação da saúde, da saúde e idade da verdadeira mãe não permite ela ficar atravessando, né, o mundo muitas vezes. Mas essa promessa que a verdadeira mãe fez é muito válida, né? Eu vou encontrar com eles diretamente, não é encontrar pelo Zoom, não é encontrar pelo satélite, não é vir aqui. Ou ela vai dizer para todo mundo ir para lá também, pode ser. Agora eu comecei a pensar nisso, ó, todo mundo vem para cá. América Latina deve ter uns 7 a 8 mil membros, mais ou menos, né? Pelo database. Então todo mundo vem, não sei, mas eu acredito que não. Tanto o diretor da sede mundial quanto o reverendo Kim, todos nós sentimos que ela está prometendo que vai vir aqui. É o que a gente quer acreditar, né? Para Jardim, né? Então, porque ela ficou muito feliz, né? Então, tanto é que aquela música, A Promessa da Mãe, eu até tentei procurar ela aqui, mas eu acabei não achando, que canta, né, nas vigílias, nós começamos a cantar ela em português, cantar ela em espanhol, vou até mandar nos grupos depois, que é justamente a promessa da mãe. O nome da música é A Promessa da Mãe, que nós cantamos na vigília. Eu acho que todo mundo vai saber qual que é, ela é bem conhecida, mas eu vou, quando começar quando cantar, vocês vão ver, ela é conhecida já em coreano, né? E essa virou a canção lema da América Latina, tá vendo? Quem falou na hora, né? Então, essa música é o nosso lema. Então, passamos a cantar ela 200 vezes durante o seminário, toda a vigília, toda a reunião, tá cantando aquela música, A Promessa da Mãe, porque ela fez uma promessa. E no refrão da música ela fala: eu vou cumprir a promessa até o fim dos meus dias, eu vou cumprir até o final, não vou esquecer essa minha promessa, né? Então, essa música, A Promessa da Mãe, agora passou a ter, ela já era uma música muito bonita, ela passou a ter um significado ainda mais importante para os membros da América Latina. Então, já fizeram a versão dela cantada em espanhol, português, que a gente cantava só em coreano, né? E vou compartilhar no grupo depois e quero pedir aos irmãos e irmãs que escutem essa música também milhares de vezes, né? Acreditando, vendo ali a tradução que aparece embaixo, né? Acreditando nessa promessa que a verdadeira mãe, então, vai estar é, encontrando conosco, né, diretamente. Ou seja, acreditamos que seja aqui no Brasil, São Paulo, Jardim de preferência, né, que é o campo sagrado dos campos sagrados do mundo, né? Então, é isso, irmãos e irmãs, muito obrigado, então, todos que estão aqui também, que estão acompanhando pela internet. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.